Olá a todos. Gostaria de começar por dizer que foi com muito gosto que aceitei o convite para participar na celebração do Dia Europeu dos Direitos dos Doentes, integrada no programa português que este ano é dedicado à saúde da mulher e inovar em prevenção e bem-estar. De acordo com o que me pediram, vou falar de infertilidade conjugal. A infertilidade conjugal define-se como a incapacidade para conseguir uma gravidez após um ano de relações sexuais sem contracepção. Pode ser primária ou secundária. Trata-se de um problema que afeta cerca de 15% da população em idade fértil, sendo mais frequente nos casais com idade mais avançada. A procura de ajuda nos centros de medicina reprodutiva tem vindo a aumentar. Para este aumento, contribui o aumento da infertilidade nos países industrializados, particularmente pelo adiamento do projeto de parentalidade, mas também pelo aumento das infecções sexualmente transmissíveis, da obesidade e dos hábitos aditivos. Há que considerar também o desenvolvimento das técnicas de procriação medicamente assistida, usadas para tratamento da maior parte das situações de infertilidade e que têm cada vez melhores resultados, a maior aceitação social da infertilidade e do seu tratamento e, nomeadamente em Portugal, o alargamento do uso das técnicas a todas as mulheres, independentemente do estado civil e da orientação sexual, contribuem também para o aumento da procura. De acordo com as entidades reguladoras da PMA, já nasceram mais de 8 milhões de crianças em todo o mundo resultantes destas técnicas. Em alguns países da Europa, particularmente no Norte, 5% ou mais das crianças nascidas resultam de PMA. Existem vários fatores de risco associados à infertilidade, desde as infecções sexualmente transmissíveis até aos hábitos aditivos, passando pelo excesso de peso. Mas, seguramente, a idade da mulher é o mais importante. Com efeito, a idade da mulher afeta o número e a qualidade dos ovócitos e, consequentemente, a qualidade embrionária, pelo que diminui não só a probabilidade de gravidez espontânea, mas também o sucesso das técnicas de procriação medicamente assistida. Do ponto de vista da prevenção, podem ser tomadas algumas atitudes, como promover o uso de preservativo para diminuir as infecções sexualmente transmissíveis, diagnosticar e tratar precocemente estas infecções para evitar a evolução para a doença inflamatória pélvica, avaliar cuidadosamente os quadros de dor pélvica e dismenorreia para diagnóstico de endometriose e é preciso informar as mulheres que a fertilidade diminui com a idade, de forma a que estejam conscientes de que o adiamento do projeto da maternidade pode implicar dificuldades de conceção no futuro. A mulher bem informada poderá optar por fazer uma preservação do potencial reprodutivo. É ainda importante fazer aconselhamento relativamente aos estilos de vida e mudança de hábitos. O médico que acompanha um casal que pretende uma gravidez deverá informar-se das características do ciclo menstrual da mulher e da atividade sexual do casal, informando ele próprio sobre o período fértil. As causas de infertilidade conjugal podem ser agrupadas em masculinas, femininas, incluindo os fatores hormonal, uterino e tuboperitoneal. Temos também as situações de causa mista e aquelas em que, após o processo diagnóstico, não encontramos a causa. Nos centros de medicina reprodutiva, a investigação dos casais inférteis é feita de forma hierarquizada, tendo em conta as diferentes causas apontadas. Deve começar-se pela realização de uma história clínica que procure identificar fatores que possam estar implicados na infertilidade. Devem ser abordados aspectos como as características dos ciclos menstruais, os antecedentes médicos, obstétricos e cirúrgicos da mulher que possam alertar para alterações tubárias ou tuboperitoneais, antecedentes de infecção, cirurgia ou traumatismo genital do homem, os hábitos, as exposições profissionais, para além de, como já referi, fazer uma caracterização da atividade sexual no que concerne à frequência e timing das relações sexuais, identificação de dores ou eventuais disfunções. Depois da história clínica, devem ser avaliados os fatores masculino, ovulatório, uterino e tuboperitoneal. O espermograma é um dos primeiros exames a realizar, consiste na avaliação de uma série de parâmetros espermáticos, como a concentração, mobilidade e morfologia dos espermatozoides. É importante alertar para o facto de que a existência de alterações menos acentuadas não exclui a possibilidade de conceção espontânea. De acordo com as alterações encontradas, podemos falar em oligozoospermia, estenozoospermia, tratozoospermia, diferentes combinações destas alterações ou em azoospermia, quando não existem espermatozoides no ejaculado.
A maioria das alterações espermáticas são idiopáticas, mas podem dever-se a alterações genéticas, alterações do testículo, alterações centrais, quer dizer do hipotálamo e hipófise, como o hipogonadismo hipogonadotrófico, que é responsável por menos de 1% das alterações, e no caso da azoospermia, pode resultar de obstrução do trato genital. Para a avaliação da ovulação, para além da regularidade dos ciclos e da realização de curvas de temperatura basal, muito usadas antigamente, existem vários testes, alguns deles disponíveis sob a forma de dispositivos de uso popular, idêntico ao dos testes de gravidez. Mas o médico pode solicitar doseamentos hormonais, das gonadotrofinas ou da progesterona, em fases específicas do ciclo menstrual, ou pode solicitar ecografia para caracterizar os ovários, podendo ser encontradas imagens de um folículo dominante ou de corpo amarelo como prova da ovulação. A Organização Mundial de Saúde descreve 6 grupos de alterações da ovulação que são responsáveis por cerca de 21% das situações de infertilidade feminina. Do grupo 2, faz parte uma das alterações mais frequentes, o síndrome do ovário poliquístico, que consiste numa disfunção ovárica caracterizada por hiperandrogenismo e ovários de ecomorfologia poliquística. Para a avaliação uterina, começa por se fazer uma ecografia pélvica e com sonda vaginal, com eventual avaliação tridimensional da cavidade. As alterações intracavitárias podem ser melhor avaliadas pela instilação de um líquido na cavidade, a chamada histrosonografia. A histrossalpingografia é um exame radiológico com contraste que também permite avaliar a morfologia da cavidade uterina, para além de avaliar as características das trompas. Outro exame muito útil é a histroscopia, que permite a visualização direta da cavidade, com o objetivo de clarificar imagens ecográficas ou identificar alterações que possam comprometer a implantação do embrião ou a evolução da gravidez. Por vezes, é possível corrigir imediatamente algumas destas alterações sem necessidade de realizar outra intervenção cirúrgica. Estas imagens correspondem a patologias uterinas que podem ser reveladas ao fazer o estudo. Podemos encontrar fibromiomas que podem deformar a cavidade ou interferir na implantação embrionária e, como tal, provocar infertilidade. Podemos também diagnosticar pólipos endometriais, cujo efeito na fertilidade é mais controverso, sinéquias intrauterinas, que consistem numa espécie de pontos de tecido fibroso mais ou menos densas entre as paredes da cavidade uterina, e ainda malformações como os septos uterinos. É fácil perceber que estas alterações possam interferir com a evolução de uma gravidez. Para estudo da função tubária, podemos utilizar a histrossalpingografia, já falada, a histrossonossalpingografia, em que se faz a avaliação ecográfica da progressão do líquido instilado na cavidade uterina para as trompas e para a cavidade pélvica. Por vezes, particularmente quando se suspeita de patologia tuboperitoneal, pode recorrer-se à laparoscopia diagnóstica. Em baixo pode ver-se a diferença entre uma pelve normal e uma trompa patológica que se encontra dilatada pela introdução de um líquido azulado que não sai para a cavidade pélvica por obstrução. A função tubária pode também estar comprometida pela presença de endometriose, uma condição caracterizada pela presença de tecido endometrial fora da cavidade uterina, que pode contribuir para a infertilidade de formas diferentes. A presença dos implantes endometriais, de quistos e processos aderenciais pode condicionar a obstrução das trompas e distorção da pelve. Mas mesmo em formas aparentemente mais leves, pode estar associada à reação inflamatória, disfunção imunológica e inadequação endometrial. Por outro lado, a endometriose, por causar dor pélvica e dispareunia, pode interferir na atividade sexual e contribuir para a dificuldade na conceção. Quando se termina a avaliação de um casal, há que definir uma estratégia terapêutica. Para este fim, é necessário ter em conta a causa e a duração da infertilidade, a idade da mulher, os tratamentos anteriormente realizados e o custo-benefício das diferentes opções terapêuticas. Estas incluem a terapêutica médica, a terapêutica cirúrgica ou a procriação medicamente assistida, sendo muitas vezes necessário uma combinação destas opções. No que respeita ao tratamento das alterações masculinas, nas raras situações em que as alterações se devem ao hipogonadismo hipogonadotrófico, podemos tratar com gonadotrofinas. O tratamento cirúrgico pode estar indicado nas situações de varicocele, volumoso ou sintomático, e também para a reversão da vasectomia. No entanto, na maioria das vezes, o tratamento do fator masculino implica técnicas de procriação medicamente assistida, podendo começar-se pela inseminação intrauterina nos casos com alterações ligeiras. Nas alterações imunológicas e nas alterações mais acentuadas dos parâmetros espermáticos, como a oligostenotratozoospermia, é necessário recorrer à ICSI
ou injeção intracitoplasmática de espermatozoides. Nos casos em que não há espermatozoides no ejaculado, realiza-se uma biópsia testicular. Se esta for positiva, faz-se uma ICSI. Se for negativa, poderá recorrer-se a tratamentos com espermatozoides doados. Quando existem alterações ovulatórias, a abordagem inicial consiste na indução da ovulação, utilizando medicação oral como o citrato de clomifeno ou os inibidores da aromatase, ou então gonadotrofinas injetáveis. Esta medicação pode ser complementada com programação das relações sexuais ou com inseminação intrauterina. Uma alternativa à indução médica da ovulação consiste no drilling ou eletrocoagulação pontiforme do ovário, por via laparoscópica, que promove um equilíbrio da função ovárica pela diminuição da produção de androgénios e que está particularmente indicada em situações de ovário poliquístico que respondem mal à indução da ovulação. Entretanto, é importante salientar que o tratamento dos problemas ovulatórios, sobretudo no contexto do síndrome do ovário poliquístico, deve fazer parte de um plano integrado que inclui a alteração do estilo de vida, nomeadamente em relação à dieta e ao exercício físico, de forma a promover a perda de peso, que é importante para a regularização da função ovárica. Nos casos de falência ovárica precoce, que pode ser idiopático ou resultado de alterações genéticas ou tratamentos como a quimio ou radioterapia, para além de haver indicação para terapêutico hormonal de compensação, se a mulher desejar engravidar, será necessário recorrer à doação de ovócitos. Neste contexto, é importante lembrar que as mulheres, tal como os homens, com doenças que por si ou pelo tratamento podem comprometer a fertilidade, devem ser referenciadas atempadamente para preservação do potencial reprodutivo. Relativamente à abordagem terapêutica do fator uterino, em algumas circunstâncias pode estar indicado o tratamento médico de fibromiomas com a utilização de fármacos como os análogos da GnRH ou os moduladores seletivos dos receptores de progesterona. No entanto, a correção da maioria das alterações uterinas é cirúrgica. O tratamento de septos, miomas, submucoses, pólipos e sinéquias pode ser efetuado por histeroscopia em ambiente de consultório. Se não for possível por esta via, nomeadamente porque a mulher não tolera a receptoscopia, que é uma histeroscopia cirúrgica realizada num bloco operatório sob anestesia, é a alternativa adequada. No caso de miomas intramurais ou subserosos, que não atingem a cavidade uterina, está indicada a realização de miomectomia por laparoscopia ou laparotomia, dependendo do tamanho, do número e da localização dos miomas e também da experiência da equipa cirúrgica. Quando a infertilidade é devida a alterações tuboperitoneais, o tratamento pode envolver cirurgia reprodutiva, idealmente por via laparoscópica, como a lise de aderências entre as trompas e outros órgãos pélvicos, a salpingoplastia, que consiste na abertura de um orifício na extremidade tubária em caso de obstrução, ou a recanalização tubária em casos de arqueação prévia das trompas. Hoje em dia, a fertilização in vitro é a forma mais efetiva para tratamento dos casos de infertilidade devido a alterações tubárias. Com o aumento progressivo das taxas de sucesso destas técnicas, as indicações para cirurgia têm vindo a diminuir. No entanto, a cirurgia reprodutiva, prévia à procriação medicamente assistida, tem um lugar importante nos casos de diagnóstico ecográfico de hidrossalpins, ou seja, nos casos em que a trompa está dilatada e preenchida por líquido. Nestas situações, está indicada a remoção da trompa ou a sua laqueação para evitar o efeito nocivo daquele líquido na implantação embrionária. Quando existe endometriose, pode optar-se por um tratamento médico na tentativa de diminuir a extensão e os sintomas da doença, por terapêutica cirúrgica, por realizar técnicas de PMA ou por uma abordagem combinada. Entre as opções farmacológicas são sobretudo usados os contraceptivos orais combinados, os prostativos e também análogos da GnRH. O tratamento cirúrgico inclui a remoção dos implantes, o restabelecimento da anatomia e a quistectomia ou drenagem de endometriomas. Na presença de endometriose, a decisão sobre a realização de cirurgia deve considerar não só as características das lesões, mas também o contexto da doente, nomeadamente a reserva ovárica, a necessidade de técnicas de PMA pela presença de outros fatores e a idade da mulher. Sabe-se que a cirurgia pode comprometer a resposta dos ovários à estimulação necessária às técnicas de PMA, sobretudo em casos de endometriomas bilaterais ou em mulheres que já foram operadas. Por outro lado, a cirurgia prévia à PMA deve ser ponderada em casos de endometriomas de grandes dimensões que dificultem a punção ovárica, na presença de dor ou na impossibilidade de excluir patologia maligna.
Perante uma infertilidade de causa desconhecida, pode justificar-se uma atitude expectante, já que uma percentagem elevada destes casais engravida espontaneamente em 3 anos. No entanto, nos casos em que as mulheres têm maior idade ou naquelas em que a infertilidade é mais prolongada, o prognóstico é pior, pelo que se deve avançar para a inseminação intrauterina ou técnicas de PMA de segunda linha. De forma sintética, podemos dizer que a procriação medicamente assistida engloba um conjunto de técnicas e tratamentos mais ou menos complexos que visam obter uma gravidez em casais inférteis ou em mulheres sem parceiro masculino. As técnicas incluem a inseminação intrauterina, a fertilização in vitro, a injeção intracitoplasmática de espermatozoides ou microinjeção. Há ainda que considerar a criopreservação de gametas e de embriões e procedimentos como a TESE, ou recolha cirúrgica de espermatozoides, e os testes genéticos pré-implantação. A inseminação intrauterina é uma técnica de primeira linha que consiste na introdução de espermatozoides preparados e selecionados em laboratório no interior da cavidade uterina. Esta técnica está indicada em casos de infertilidade de causa desconhecida, em casos de alterações seminais ligeiras, nas alterações ovulatórias e, eventualmente, nos casos de endometriose ligeira. As técnicas de segunda linha são mais diferenciadas, devem ser usadas com uma indicação mais criteriosa, até porque são mais intrusivas, estão associadas a maiores riscos, maior stress e também são mais dispendiosas. O prognóstico depende sobretudo da idade da mulher e da reserva ovárica, avaliada pelo doseamento da hormona antimileriana e pela contagem de folículos antrais, que nos permitem fazer uma previsão da resposta do ovário à estimulação. As técnicas de FIV e CSI implicam estimulação ovárica com fármacos geralmente injetáveis segundo diferentes protocolos e uma monitorização cuidadosa. A recolha dos ovocitos é realizada por aspiração transvaginal, guiada por ecografia, num bloco operatório e sob sedação. Na FIV, os ovocitos recolhidos são colocados em contacto com os espermatozoides em meio de cultura apropriado, enquanto que na ICSI, um único espermatozoide é injetado num ovocito. Dos embriões resultantes, 1 ou 2 são transferidos para o útero, idealmente sob controle ecográfico. Os restantes embriões de qualidade serão criopreservados para utilização posterior em ciclo de transferência de embriões congelados sem necessidade de nova estimulação ovárica. A FIV é recomendada para a infertilidade devido a fator tuboperitoneal, para situações de infertilidade associada à endometriose e nos casos em que as tentativas de inseminação intrauterina não foram bem sucedidas. A ICSI é recomendada para casos de ausência de fertilização ou baixa taxa de fertilização em ciclo FIV anterior, casos de alterações acentuadas dos parâmetros espermáticos ou nasoospermia. Para além das indicações de que já falei, as técnicas de PMA são também usadas, mesmo na ausência de um fator de infertilidade, para evitar a transmissão de doenças infecciosas quando um ou ambos os elementos do casal são portadores de infecção pelo VIH, pelo vírus da hepatite B ou da hepatite C, ou ainda nos casos de doença genética em que está indicada a realização de uma biópsia embrionária para posterior teste genético pré-implantação. Para terminar, gostaria de falar de um aspecto muito importante da medicina reprodutiva, já brevemente referido, que é a preservação da fertilidade. As indicações para preservação do potencial reprodutivo incluem os casos de doença oncológica ou autoimune, cujo tratamento é citotóxico e que pode comprometer a fertilidade. É importante que estes doentes sejam referenciados para centros de medicina reprodutiva atempadamente, antes de iniciar os tratamentos potencialmente esterilizantes. A existência de doenças genéticas associadas à falência ovárica precoce, como é o caso do síndrome de Turner, também tem indicação para a preservação da fertilidade. Atualmente, atendendo às características da sociedade, com o adiamento sucessivo do projeto de maternidade, nomeadamente em função da carreira profissional, é importante que as mulheres sejam informadas do risco de virem a ter dificuldades em conseguir uma gravidez e alertá-las para a possibilidade de preservarem o potencial reprodutivo. Para a preservação da fertilidade podem ser criopreservados gametas, o que no caso dos gametas femininos implica geralmente uma estimulação ovárica idêntica à dos tratamentos de fertilização in vitro. Outra alternativa, particularmente em caso de crianças ou jovens pré-púberes, pode ser a criopreservação de córtex ovárico. Esta técnica pode ser também utilizada nas situações em que não há tempo para a estimulação dos ovários ou quando a mulher não o quer fazer. A criopreservação de embriões, outra possibilidade para a preservação da fertilidade feminina, implica a existência de um casal e deve realçar-se que a utilização posterior dos embriões carece do consentimento dos dois elementos do casal. Por isso, hoje em dia,
não é aconselhada para a preservação do potencial reprodutivo. Muito obrigada pela vossa atenção.